O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir a lei, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, ousaria dizer que praticamente na metade desta quaresma, considerando que é a quarta-feira da terceira semana da quaresma, né? Começamos na quarta-feira de cinzas, então estamos quase que no meio certinho do tempo quaresmal. A liturgia nos apresenta algo que nós não podemos perder de vista: a importância da lei do Senhor. Vivemos tempos muito complicados, porque, em primeiro lugar, ninguém gosta de lei. A coisa já começa por aí. Até porque as leis humanas na nossa sociedade estão cada vez mais vazias e sem sentidos. A lei nasce na nossa sociedade justamente de uma infração. Quando algo começa a descarrilhar-se, vem uma lei, uma orientação normativa, para que os homens tenham a lei como uma orientação. Ninguém faz lei se não estiver dando problema, né? Quando as coisas estão fluindo, segue-se a vida no cotidiano. E justamente por causa desta natureza humana das leis, nós às vezes não compreendemos uma lei divina. A lei do Senhor não é um princípio normativo ético. A lei de Deus é vida para a nossa vida. É por isso que a gente várias vezes vai ouvir os salmistas dizendo que a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Se a gente não entende a diferença da lei do Senhor para a lei humana, nós vamos começar a fazer aquilo que Jesus adverte para nós, para que nós não fizéssemos: reduzir o valor da lei de Deus a um princípio. Agora, qual é a lei do Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo a traduziu de uma maneira muito simples, para que nós nunca a percamos de vista: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Diz nosso Senhor que nisto se resume toda a lei e os profetas. Por que então, meus irmãos e irmãs, nós não aprendemos ainda a colocar em prática a lei que o Senhor nos deu? Em primeiro lugar, porque nós não entendemos que a lei do Senhor, ela precisa ser para nós alimento. Ninguém vai conseguir amar a Deus e amar ao próximo se todos os dias não cultiva uma amizade com o Senhor, de modo que isso irrigue o próprio coração e faça com que a gente entenda isto que o Fábio cantou. O Senhor revela os seus preceitos não para tolir a nossa liberdade, nem para reduzir a nossa capacidade, mas porque nos ama. A nenhum povo ele revelou os seus preceitos, e diz o salmo de hoje: nenhum povo recebeu tanto carinho. É como que uma mãe, vou usar o exemplo da mãe, porque do amor humano talvez é o que mais se aproxime do amor de Deus, é o amor materno. A mãe, quando fala para o filho: não faz isso,
Não é porque a mãe não gosta do filho, ou está querendo que o filho seja uma projeção dos seus sonhos, nem muito menos porque a mãe quer que o filho seja infeliz. Quando a mãe chega a dizer para um filho, não faça, em primeiro lugar é porque ela sabe muito bem que o resultado não vai ser lá essa coisa toda. Tem mamães aqui que já estão até balançando a cabeça que é verdade. Não é? Uma mãe que ama, ela não pode, e ela, aliás, na questão não é nem do poder, não está na ordem aqui do dever, mas está na ordem do amor. Ela não consegue ver o filho indo para o buraco e ficar quieta. Com toda força, com toda veemência, a primeira ação da mãe é enfaticamente dizer, não faça isso. E depois que a mãe diz a lei, né, o não da mãe se torna uma lei, ela vai usar daquilo que lhe é próprio para persuadir o filho ou a filha de que sua palavra tem fundamento. A lei de Deus para o ser humano é mais ou menos assim. Quando Deus fala que algo é mal para nós, é porque é mal para nós. Afinal das contas, é Ele que criou-nos. Tudo foi feito por Ele. A nossa deturpação da lei de Deus nasce lá no jardim do paraíso, quando Adão e Eva, cheios de si, dizem, eu não preciso de Deus, eu sei o que é bom e o que é mal. Aí está, meus irmãos e irmãs, a medida que a liturgia de hoje nos apresenta. Quando nós começarmos a entender que quanto mais nós formos obedientes àquilo que o Senhor pede de nós, mais felizes nós seremos, nós entendemos a lei não como uma poda, mas aquilo que ela realmente é, vida. Afinal, o Deuteronômio nos diz isso, na sua leitura, faze isto e viverás. Não precisamos de ficar reinventando a roda. Nem precisamos de ficar criando normas se o nosso coração está vibrando na mesma sintonia que o coração de nosso Deus. É importante que a gente tenha clareza disso, porque Jesus não veio para abolir a lei. Muito pelo contrário, Ele é a medida certa da lei. Aliás, permita-me dizer de um modo mais profético, tem uma turma hoje dentro da igreja, ou que se dizem cristão, que pega todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e o deturpam, porque justamente acham que Jesus veio inventar uma coisa completamente nova. Tem uma turma assim na igreja, e que cria um Deus à medida da sua conveniência. Esse Deus não é o Deus que nosso Senhor anuncia. Jesus diz, eu não vim abolir o que foi dito pelos profetas. Muito pelo contrário, eu vim mostrar a justa medida de o cumprir. Jesus é a medida perfeita do cumprimento da lei. Então, quando a gente olha para Jesus, como Jesus viveu, como Jesus se comportou, nós entendemos como nós devemos viver os mandamentos dados no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento, isto é, tudo que a lei promete se realiza em Jesus. E tudo que a lei estabelece como princípio é realizado em Jesus. Não é uma religião nova, não é uma coisa nova, tal como nós entendemos hoje, como novidade no sentido de ruptura, né? Para a gente, no mundo atual, tudo que é novidade tem que romper radicalmente com uma coisa antiga, com uma coisa velha. Vejam, por exemplo, quando lança um novo aparelho eletrônico, ele precisa ser radicalmente distinto da versão anterior, senão ninguém compra. Se é igual, para que você vai querer o novo? Nosso Senhor Jesus Cristo traz uma novidade que não é de ruptura, mas na verdade, a novidade de Jesus é um modus vivendi, isto é, uma maneira de se comportar frente à vida. Quando Jesus diz que Ele não veio tirar uma vírgula sequer
daquilo que foi dado a Moisés no alto do Tabor, ele está querendo dizer que se nós soubermos viver como ele viveu, nós entenderemos o fundamento da lei divina. Seguir a lei do Senhor é entender que a palavra que ele dirige é para a nossa salvação. E não é um joguinho onde vai dificultando com regras para que ninguém ganhe o prêmio no final. Porque parece que tem jogos que são assim, né? Aqui me lembro da época que eu era criança, faz muito tempo não, tem pouco tempo isso, em que tinha alguns jogos de tabuleiro e que tinha que ler um manual lá e era tanta norminha, tanta regrinha que a gente perdia mais tempo lendo o princípio do jogo do que jogando propriamente dito. E ali, qual era o intuito, né? É de fato fazer com que o jogo demore mais tempo e assim a coisa fique mais interessante. As leis de Deus não é para enrolar-nos e nem dificultar a nossa vida, nem para dar serviço para os que estão no purgatório, para existir um purgatório. Não. A lei do Senhor é para que a gente entenda que nós, em primeiro lugar, não nos pertencemos. Somos dele e para ele. E em segundo lugar, se quisermos sermos felizes, basta colocarmos em prática tudo aquilo que ele já nos orientou. O Senhor não nos vai nos comunicar uma palavra nova. Tudo que o Senhor precisa nos dizer, ele já disse de modo absoluto e definitivo em Jesus. A conversão que nós precisamos não é pegar aquilo que nós achamos que se adequa ao tempo presente e fazer disso um preceito de vida. Não. A conversão que a Quaresma nos propõe é justamente o contrário. No tempo presente, mudar o nosso coração à luz de um critério objetivo e para além de nós. Este critério é a palavra do Senhor. A gente só consegue nutrir isso se a partir de hoje a palavra de Deus começar a ocupar um lugar de destaque no nosso tempo, no nosso cotidiano. A conversão que a Quaresma nos propõe precisa ser traduzida em gestos extremamente concretos de escuta atenta à palavra do Senhor. Caso contrário, a gente não vai saber qual é a lei de Deus e vamos querer inventar leis contraditórias à lei única e salvífica que já nos foi dada de modo definitivo. Que esta Quaresma, meus irmãos, abra os nossos olhos. Não para olharmos para o nosso próprio umbigo, pelo contrário, para olharmos para Jesus. Porque se soubermos olhar Jesus, então nós entenderemos o para quê da lei e o como vivê-la. Se soubermos viver como Jesus viveu, aí a musiquinha do Padre Zezinho vai se fazer concreto na nossa vida. Vai chegar o final do dia, não só nós seremos muito mais felizes, mas nós vamos entender que valeu a pena colocar tudo em prática, porque a verdadeira felicidade está nele. Só Jesus tem a medida certa para saciar o vazio gigante que tem dentro do nosso coração. E isso não é difícil. Basta que a gente esteja disposto a ouvi-lo e a colocar em prática tudo aquilo que ele nos disser. Aqui termino dizendo da Virgem Maria, porque todo dia 15 aqui no santuário nós voltamos o nosso olhar atento, como discípulo, para ela, a mãe e mestra da igreja, a Senhora da Piedade. Maria não só é a mulher que se aperfeiçoou no cumprimento da lei, de tal modo que a própria lei se fez seu filho, como Maria é uma mulher que nos aponta para o caminho do cumprimento perfeito da lei. A última palavra que nós temos registrado na Sagrada Escritura, que é atribuída a Nossa Senhora, digo a última, porque o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então, a última frase de Maria na Sagrada Escritura, diante da qual Maria se emudece e não fala mais nada, é exatamente essa: façam tudo o que ele vos disser. Pronto. Não precisa mais inventarmos a roda. Faze isto e viverás. Termino justamente com esta ordem, esse pedido que Jesus disse àquele rapaz.
Lembram de um jovem muito rico que parou Jesus à beira do caminho e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ser feliz? Esta é a pergunta que ele fez. E a resposta de Jesus é uma só: coloca em prática os mandamentos. Na verdade, Jesus diz algo diferente. Você conhece os mandamentos, e vai citando um por um, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, não tome seu santo nome em vão, e vai. Jesus repete o decálogo e termina dizendo: faze isto e serás feliz. Claro, o pedido do jovem continua, porque o jovem não quer só ser feliz, quer muito mais, quer seguir Jesus. Aí Jesus faz uma exigência, que não é o caso aqui hoje, porque eu quero só lembrar-nos desta frase de Jesus. Quer sermos felizes? O caminho é um só. Coloca o mandamento do Senhor como o único preceito. Aí, termino dizendo, de São Paulo, ninguém te segura, nem a lei humana. Porque se você souber viver o mandamento do Senhor, com certeza você se tornará uma pessoa melhor, um cidadão exemplar, um pai, uma mãe de família, conforme os projetos de Deus. Nem vai precisar mais da lei humana, porque você terá gravado no seu coração o princípio da verdade, da justiça e do bem. Basta que olhemos para Jesus. E nele nós vamos entender a medida certa de como colocar em prática aquilo que o Senhor pede de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão da Senhora da Piedade, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta